Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Pregação para Todos, uma mesa posta para partilha de experiências e conteúdo relacionadas à exposição bíblica. Um dos nossos focos e o que nós consideramos ser o diferencial desse projeto é que, além do conteúdo, além de tudo que a gente quer te oferecer, a gente quer te oferecer também a nossa vida, a, a nossa experiência, as nossas histórias, e é isso que você não vai encontrar em livro nenhum. Aqui no Pregação para Todos, nós não estamos interessados em encher o seu coração de expectativa, dizendo que se você cumprir determinados passos e decorar determinados métodos, você se tornará um pregador impactante. Quando você abrir a boca, grandes coisas vão acontecer. Não, não é isso que a gente quer falar aqui. Para nós, expor o texto bíblico vai muito além de decorar um método, vai muito além de decorar um sermão, vai muito além de ser organizado. Para nós, pregar é um exercício de vida. E quanto mais a gente prega, mais a gente fica preparado, mais a gente fica credenciado e mais autoridade também a gente tem. É nesse sentido que, para nós, uma das áreas que mais faz sentido você ter em mente da importância dela é a sua experiência. É o que a gente chama da escola da vida. O que ninguém nunca vai poder fazer por você é o que você tem que viver. São os momentos que você tem que experimentar. São os erros e acertos que você tem que passar. Então, muitas vezes você pode ser comovido ou direcionado por pessoas que podem tentar te vender os melhores projetos, os melhores métodos, mas ninguém nunca vai te vender a experiência. A experiência não tem preço, a experiência não está à venda e é exatamente sobre isso que a gente quer falar nesse vídeo com você, sobre a importância da experiência pessoal na construção de uma vida de quem deseja crescer na exposição bíblica. Eu sempre estive ligado a seminários, né? Desde que eu saí de casa, lá de São José do Rio Preto, em 2008, mais precisamente no dia 6 de fevereiro de 2008. De lá para cá eu não mais me desvinculei de seminários, né? Não só de um seminário, mas de seminários, né? Então eu estudei em Campinas e quando me formei em 2011 já mudei para FLAM, que é o Seminário dos Jovens da Verdade, fica em Arujá. E lá na FLAM eu tive a oportunidade de morar lá por quase 5 anos e também depois que eu saí de lá continuar cooperando em algumas áreas, inclusive na área do ensino. E tudo isso foi muito bom porque lá na FLAM eu consegui ensinar várias matérias e matérias bem diferentes, desde métodos de estudo bíblico, hermenêutica, e em um semestre, se eu não me engano, em 2015, eu tive a oportunidade de ensinar sobre ministério com juventude. É uma matéria que, inclusive, eu estou, nesse momento, uma matéria que fundiu, mas que eu estou participando de novo, ensinando de novo agora em 2020. E lá em 2015, eu fiz eu separei a matéria por módulos e convidei muitos amigos para participar ali. Foi um tempo muito gostoso. E eu fiquei com um módulo que se chamava a Revolução do Ministério com Juventude. E nessa matéria, nesse módulo que eu dei, eu tentei mostrar para os alunos a necessidade da gente entender a identidade do nosso grupo, quem nós somos, como trabalhar com juventude, por aí foi. Foi um tempo gostoso, foi um tempo muito bom, preparei os slides e tudo mais. E no fim do curso, um aluno chegou e me pediu os slides daquele módulo que eu tinha dado, eu passei para ele e ele começou a viajar ensinando através daquele conteúdo igrejas a organizarem os seus grupos de jovens, né, os seus ministérios de juventude. Depois de um tempo eu encontrei com esse aluno e perguntei para ele assim,
fulano, você continua lá, tá firme, tá dando curso de Ministério de Juventude aí, por onde você tem passado? E ele me falou assim, eu tô dando, mas eu mudei, não tô usando mais aquele conteúdo que você deu, você passou pra gente e tal. Perguntei pra ele, por que você não tá mais usando o conteúdo? Ele falou, porque eu não consegui me ajustar, porque no meio dos slides você colocava muita história. Então você sempre tem essa característica, você ensina uma coisa e depois você vai lá e conta uma história. E eu não tenho as histórias para contar e é chato ficar contando as suas histórias lá. E foi interessante essa percepção, né? E foi justamente essa frase que ele me falou: não tenho histórias para contar. O que é estranho, vamos colocar assim, é que esse aluno ele saiu ministrando esse curso de como bolar um ministério de juventude, mas ele nunca tinha tido um ministério com juventude, ele nunca tinha trabalhado com juventude. E aí a gente precisa devagar entender uma coisa que é muito importante, que é uma palavra-chave para o nosso ministério, para a nossa vida e também quando a gente está falando de exposição bíblica, a palavra processos. Nós temos que ficar muito atentos a essa palavra. Então, tirando algumas exceções, a maioria de nós não consegue entender as estações da vida, os processos. Nós queremos pular etapas. É quase que natural. E parece que na nossa geração, na geração atual, nós temos ainda mais dificuldade de entender alguns processos. Como, por exemplo, a pessoa começa a fazer um regime na segunda-feira, ela na quarta-feira já quer vestir uma roupa que não servia antes. A pessoa começa a fazer academia, ela vinha numa vida sedentária, há mais de 10 anos sedentária. De repente ela começa a fazer academia e em 3 semanas a pessoa já quer pegar peso. E aí o que acontece? Ela se machuca. O rapaz, ele faz 2 semanas de inglês num aplicativo grátis pelo celular e ele já acha que ele dá conta de viajar para qualquer lugar do mundo. Então, isso é muito interessante. A nossa mente, ela sabota a gente. A gente não consegue perceber a importância de alguns processos e sem perceber a gente está sempre optando pelo caminho mais curto. A pessoa chega em você ou você lê numa chamada, aprenda a pregar ou se torne um pregador de impacto em apenas um mês. Isso para alguns é instigante. Algumas pessoas acham isso legal, mas para mim muito negativo. Muito negativo. Eu já falei e repito agora, e é possível que você me escute falando isso várias vezes. A experiência é mais importante do que qualquer método. Qualquer método. E experiência não se vende, não se compra. Então, se não se vende e não se compra, talvez você possa me perguntar, como é então que a gente adquire experiência? Óbvio, na vida, né? Mas eu quero passar para vocês aqui 4 formas de você destacar, de você aproveitar melhor as experiências que você já vive ou que você pode viver. A primeira forma que a gente pode destacar e aprender com a nossa experiência é errando, né? A gente não está muito acostumado com o erro, nós nem gostamos tanto dessa palavra erro, mas o erro, na minha opinião, é um dos fatores que mais ensinam a gente. Se você quer crescer, você precisa entender que em determinados momentos ou em muitos momentos você vai errar. E falando de pregação, de exposição bíblica, é a mesma coisa. Eu, quando pensava para trabalhar esse vídeo, eu me lembrei de uma ocasião em 2010, eu tinha ainda um foco mais no ministério com juventude, pregava mais para jovens, acampamentos, congressos e tal. E eu lembro que uma vez eu bolei uma pregação que eu usava como ilustração o Capitão Nascimento. Foi naquela época que estourou Tropa de Elite, assim, estava todo mundo
falando do filme, depois veio Tropa de Elite 2, e aí eu comprei uma camiseta do BOPE, eu entrava com a camiseta, com o chapéu, né, com boné, calça preta e tênis preto, vinha todo a caráter ali, né? E eu fazia uma pregação ali baseado no Gadareno, naquele texto do Gadareno em Lucas, e fazia assim algumas jogadas com o filme e vinha para o texto bíblico, pegava uma frase que o Capitão Nascimento falou: a minha missão é mais importante do que os meus problemas pessoais. Então eu usava muito essa frase junto do texto para explicar a missão que aquele homem tinha a partir do momento em que ele encontrou Jesus, enfim. Só que eu usava muitas categorias do filme, né? E o filme já não era muito bem visto no universo evangélico, né? Mas eu arriscava um pouco e falava assim algumas frases, né? Meio que entrava no personagem e falava mal da polícia militar e falava do BOP, todo aquele movimento, polícia corrompida e tal. Claro, eu tava no personagem, mas eu percebi que ninguém tava achando engraçado as coisas que eu tava falando, tava um clima meio tenso, né? Aí quando acabou o culto, eu perguntei, cara, tem um problema aqui, o pessoal não gosta do filme, ou o pastor falou para não assistir, alguma coisa desse sentido. Aí o líder de jovens respondeu assim para mim, não, cara, é que o capitão da polícia militar aqui é aqui da igreja, inclusive ele estava lá no acampamento, ele estava lá sentado quando você estava falando. Eu falei, nossa, meu Deus, assim, é irreparável, né? Não tinha o que fazer. Porque mesmo eu estando ali no personagem, as pessoas não conseguem entender essa diferença, né? Então fica lá como se fosse eu, como se fosse uma opinião minha, e acabou que prejudicou muito aquela pregação, aquele acampamento, enfim. Eu continuei fazendo isso, mas eu lapidei muito mais o personagem e eu consegui deixar melhor a estrutura do sermão, junto com a história, junto com a roupa e tudo mais. Então, quando você erra, você aprende muito. Ou seja, errar sempre no mesmo ponto já é ignorância, é ao contrário de querer crescer, né? É querer se dar mal sempre, né? Mas quando você pega um erro e aproveita esse erro e faz desse erro o seu próximo acerto, então o erro se torna uma grande possibilidade de crescer e a experiência do erro te propõe coisas muito positivas lá na frente. O segundo ponto que eu gostaria de pontuar com você a respeito das experiências, da importância de aproveitar algumas experiências, é o fato do acerto. Então, se o erro ensina, o acerto também ensina. Mas, obviamente, que eles são bem diferentes. E eu vou te falar uma coisa que pode até te parecer estranha, mas é mais fácil você aprender com o erro do que com o acerto. Por quê? Porque poucas pessoas pontuam os seus acertos. A gente tem uma crise do acerto. A gente tem uma crise em falar, acertei aqui. A gente sabe pontuar vários erros ou vários pontos negativos, mas a gente não consegue pontuar pontos positivos e pontos assertivos, coisas que a gente fez e que de fato deram certo. Então, em relação aos acertos, o que eu posso te dizer? Que você só vai conseguir tirar proveito de um acerto na medida em que você pontuar o acerto, na medida em que você souber, é nisso aqui que eu acerto. E se eu acerto nisso, eu quero continuar acertando e na verdade quero acertar de uma forma ainda mais gloriosa, de uma forma melhor. E como você pode pontuar os seus acertos? Como você pode ter esse feedback de acerto? Porque os erros são muito claros, os acertos são mais obscuros, entre aspas, são mais difíceis de perceber. Uma forma de pontuar é ouvindo o que as pessoas estão falando. Então, se muitas pessoas estão te elogiando em um ponto específico, ou em uma história, uma ilustração que você usou, uma forma que você abordou o texto, é porque de fato isso é um acerto. Então você pega isso e aproveita para crescer ainda mais. Então os erros são importantes, mas os erros também são importantes. Uma terceira dica, né, um terceiro ponto que eu quero expor aqui com você a respeito das experiências é a ideia de não desistir. Não desistir. O que acontece? Nós estamos acostumados
a desistir quando a gente erra. Então eu errei uma vez, errei duas vezes, errei duas vezes, errei três vezes, a minha cabeça já fica lutando contra mim. E eu fico pensando, se eu errei duas, três vezes é porque eu não sirvo para isso. E ao invés de usar o erro a favor, eu faço do erro um túmulo. Eu enterro o meu ministério, eu enterro o meu dom, porque eu errei naquela ocasião ou naquelas ocasiões. Eu tenho comigo uma frase do Jordan, né? Apesar de não ser muito ligado ao basquete, eu admiro muito essa pessoa, né, do Michael Jordan, até porque é um dos seres humanos mais conhecidos, né, no mundo. E ele fala uma coisa muito interessante acerca dos erros, né? Ele pontua assim: eu já errei mais de 9 mil arremessos e já perdi mais de 300 jogos. Então, 9 mil arremessos e já perdeu 300 jogos. Ele diz assim: eu perdi o ponto decisivo em mais de 26 partidas, ou seja, em 26 ocasiões que dependia dele o arremesso, ele errou. E aí ele fala algo muito interessante, ele fala assim: eu tenho uma história cheia de falhas, cheia de fracassos e cheia de erros. E é justamente por isso que eu sou um sucesso. Então olha que interessante. Conseguir avaliar bem os erros e prosseguir, não desistir, é de fato algo muito importante. Então, se você errou e está pensando em desistir, se você se expôs e você está pensando em desistir, queria assim te aconselhar, te animar a não desistir, porque quando você não desiste, as suas experiências te dão ainda mais força para crescer, mais condições de evoluir e de chegar cada vez mais num nível onde você almeja, né? Quarta e última dica em relação às suas experiências, como você pode aproveitar mais as suas experiências, é arriscando. Ah, não é muito do perfil da maioria das pessoas arriscar. A maioria das pessoas desistem fácil e não conseguem arriscar. Elas trabalham muito num ponto de segurança, ou pelo menos de uma aparente segurança. Quero te dizer uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida. As experiências mais importantes que eu considero assim, os convites mais honrosos que eu recebi. Todo convite é importante, eu amo pregar. Quem me conhece sabe que independente do lugar, eu vou de todo o coração, eu dou lá meu 100%, eu estou sempre assim animado de estar naquele lugar, feliz de estar ali com aqueles irmãos, mas existem alguns convites que foram convites honrosos que eu não esperava. E é justamente porque eu não esperava que eu fui totalmente pego de surpresa, assim, mas 100% e eu tive que arriscar. E foi justamente no momento em que eu arrisquei que as portas mais honrosas se abriram para mim em relação à exposição bíblica, como por exemplo, em 2015 fizeram um encontro de pastores e chamaram para pregar nesse encontro o Augusto Nicodemos, bem conhecido, você deve ter ouvido, e o pastor também Paulo Borges Júnior. Esse encontro aconteceria em Goiânia. Muito legal, até tentei ir, mas como ouvinte não deu certo. E aconteceu que por alguma questão lá que eu nem me lembro, o Paulo Júnior não conseguiu ir no evento, ele ficou sabendo com, acho que uma semana de antecedência, e eles me ligaram lá de Goiânia dizendo assim: Dani, tem um evento sábado e o evento para pastores, líderes, você pode falar no lugar do Paulo Júnior? A gente precisa arrumar alguém que a gente sabe que viria assim, que amigo que viria, que a gente tem que comprar essa passagem agora, porque senão vai ficar muito caro, aquela coisa de evento normal, né? Eu falei, vou sim. E eu fui, comprei a passagem em cima da hora, cheguei no evento, pensava, vai falar primeiro eu, né? Eles vão dizer que o Paulo Júnior não foi, eu, e aí eles deixam o Nicodemos para depois, para ficar bom no fim, né? O que aconteceu? O Nicodemos tinha um casamento
que ele, se eu não me engano, ia até celebrar naquela mesma noite. Então ele precisava ir embora rápido. Então começaram o evento, já deram a palavra para ele e não avisaram que o Paulo Júnior não ia e deixaram o Paulo Júnior para depois, né? Que na verdade era eu. E aí quando o líder do evento pegou o microfone, começou a falar, gente, agenda de Deus, então a gente pensa uma coisa, mas aí dá outra, aquela coisa assim, para dizer que o Paulo Júnior não ia, né? E aí quando ele falou que o Paulo Júnior não ia, eu vi claramente a decepção no rosto de um monte de gente. Teve gente que viajou porque queria ver o Paulo Júnior, embora o Nicodemos é bem conhecido, o Paulo Júnior também é uma figura muito importante para muita gente, né? Só que o que aconteceu? Eu estava no meio da plateia, eu estava no meio do pessoal, né? Eu não sentei na frente nem atrás, estava lotado, então só tinha uma cadeira meio que no meio. Aí eu sentei, e quando o líder lá falou que o Paulo Júnior não estava, os dois irmãos que estavam do meu lado começaram a cochichar, falando que eles iam embora, porque eles tinham ido lá só para ouvir o Paulo Júnior. E aí meio que estava tão apertado que eles ficaram sem graça de sair e acabaram ficando. Aí quando o pastor falou que era eu levantei e fui assim muito sem graça, porque eu percebi que o clima ficou tenso, estava todo mundo querendo ver o Paulo Júnior. Obviamente, eu também estaria. Aconteceu que preguei como, entre aspas, normal, de todo o coração, como eu tento fazer em todos os lugares. Desafiei os irmãos, chamei para frente, a gente orou junto com alguns irmãos que estavam passando um momento delicado ali. E naquela ocasião estava ali entre o público um dos diretores da CEPAL, que é uma grande organização. E quando acabou o culto, ele me chamou num canto e ele me falou assim, ele me fez uma pergunta, ele falou assim, Daniel, você teria coragem, ele me usou essa expressão, você teria coragem de pregar no evento maior da CEPAL, que reúne lá cerca de 2 mil pastores lá em Águas de Lindóia e tal? Eu, de pronto, claro que sim, sem crise. Aí ele falou assim, você enfrentaria mesmo aquela plateia lá, 2 mil pastores, um lugar onde, John Stott, Tim Keller, os brasileiros, né, Hernandes, Ricardo Agreste, Ronaldo Lidório, tantos homens e outras mulheres que eu admiro tanto, você enfrentaria mesmo? Eu falei, enfrentaria. E fechamos ali mesmo que eu iria compartilhar no evento da CEPAL e alguns meses depois estava eu lá falando num dos lugares que para mim foi um convite de maior honra que eu recebi e foi porque literalmente eu arrisquei. Então eu falei sim para uma situação difícil que era substituir o Paulo Júnior, alguém que eu considero muito. E falei sim para uma ocasião difícil, que era pregar num grande evento da CEPAL, um evento consolidado, com 50 anos aí, que acontece todos os anos no Brasil. E para ficar mais tenso assim, eu preguei depois do Hernandes. Então eu subi depois do Hernandes. Era alguém que, desde a adolescência eu ouvia e enfim. O que eu quero te dizer é que se você quer crescer, você tem que aproveitar as oportunidades e você não pode ter medo, você tem que se arriscar. Mas e se eu me arriscar e der muito errado? Você prende com erro. Você pega os erros daquele dia e você coloca na balança e você mentaliza ali e escreve e cresce a partir daquilo. Então, não há outra forma de crescer se você não errar, se você não considerar os seus acertos, se você desistir e se você não aproveitar as oportunidades, se você não se arriscar. Eu canso de chamar pessoas para pregar. Aqui mesmo na igreja pequena. Falo, fulano de tal, você quer pregar daqui 2 meses? Não. Tem muita vergonha, tem muito medo. Não quero desconsiderar a vergonha e o medo de ninguém, porque eu sei o quanto é difícil lidar com isso, como eu já contei para você em outra ocasião, o tanto que eu era tímido e o tanto que era difícil para mim ainda é falar em público. Mas
arriscar é importante. Arriscar é muito importante. E se você não arrisca, você não tem histórias para contar. Você não tem ilustração, você não tem autoridade. Então, eu quero te convidar a errar mais, a arriscar mais, a acertar mais e a não desistir. 4 pontos que eu queria que você levasse no seu coração e que fortalecesse a sua experiência para que quando você for compartilhar numa próxima, você esteja cada vez mais pronto, cada vez mais seguro. E para deixar uma prova clara disso, sem medo de errar, é só você responder quais são os 3 preletoras que você mais admira. Coloca aí no papel. Escreve aí, fulano, ciclano. Agora eu te pergunto, quantos anos esses irmãos e irmãs têm de experiência? Te garanto, sem medo de errar, mais de 10. Mais de 10 anos tentando. Mais de 10 anos se arriscando, errando, acertando e não desistindo. Alguns desses, talvez, que você escreveu, pelo menos um desses, pode ser que tenha mais de 30 anos de experiência. Tá vendo? É o que eu falei no começo. Mais importante do que os métodos, mais importante do que as pessoas podem te dizer a respeito das estruturas, é a experiência. Então, respeite os processos da sua vida. Respeite os processos. Respeite cada dia. Como dizem, dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo. Espera, vai com mais calma. Não projeta grandes expectativas. Conheça mais o seu coração. Ande um passo, mais um passo e devagar. Eu te garanto que se você respeitar os processos, você vai crescer na área da exposição bíblica. É isso que eu quero, através desse vídeo, te animar. Dizer para você que é possível e que se você continuar, em pouco tempo você vai poder contar muitas histórias e estar ensinando muita gente a respeito da exposição bíblica. Então, eu fico por aqui e eu te convido a continuar acompanhando o canal, marcando seus amigos, mandando para as pessoas nas redes sociais, curtindo os nossos posts e compartilhando, comentando aqui nos vídeos e assim, divulgando para o maior número de pessoas que você puder, que você quiser. Como eu sempre digo, a única forma que nós temos de espalhar esse conteúdo são vocês, são os nossos amigos, são aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Então, se você quiser, faça parte disso e nos ajude a dizer para mais pessoas que elas também podem pregar, que elas também podem entregar uma mensagem cheia de autoridade, cheia de Deus, que pode transformar vidas de muitas pessoas, tá bom? Sejamos nós uma bênção. Até o próximo vídeo. Um abraço.